Alô, você que está ligado nesse incrível canal. Eu sou o Cauã, mais conhecido como Neiva. Opa, boa tarde. Aqui quem está falando é o Bruno, mais conhecido como protagonista. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é muito relevante a gente aprender na nossa atualidade, que trata-se basicamente do romantismo em sua primeira geração. A gente vai abordar tanto a sua estrutura, quanto também outros aspectos conhecidos como o indianismo e o nacionalismo. Portanto, sem mais delongas, Neiva, puxa a vinheta. Bom, vale ressaltar que o romantismo ele teve início na Europa por aproximadamente um século, cujo se estendeu de 1750 a 1850. E esse foi um período marcado por muita exaltação, pelo sofrimento e pela dramaticidade. Além disso, nós sofremos duas grandes influências, que foi pelas duas grandes revoluções, lógicos, que era a Revolução Francesa, que foi basicamente ali, um movimento entre governos e cidadãos, e pela Revolução Industrial Inglesa, também conhecida como a primeira revolução industrial, propriamente dito. Até porque se é industrial, vai ter toda a evolução ali na indústria, na tecnologia e máquinas, no geral, né? Bom, no Brasil, infelizmente, não tivemos a Idade Média. Ela teve só na Europa, até por causa que no início do vídeo a gente já falou que o romantismo deu início lá na Europa, então basicamente a Idade Média também vai estar lá. Tá, mas vocês estão perguntando, ô protagonista, mas se teve Idade Média lá na Europa e aqui no Brasil não teve, quem vivia aqui? Bom, é óbvio, quem vivia aqui eram os indígenas, tanto que eles foram considerados pelos europeus como o herói da nossa nacionalidade. Que aí a gente vai entrar na parte já dos contextos de indianismo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente deste vídeo. Bom, mas basicamente, os indígenas eles foram considerados como bom selvagem e foi criada a imagem e semelhança do cavaleiro medieval. E além disso, ele foi um termo muito importante para o romantismo, até porque ele estava não só ligado no romantismo em geral, nesse texto literário, mas estava ligado à natureza, à religiosidade, tanto que eles foram até catequizados pelos jesuítas. Um dos mais principais, importantes e mais conhecido dentre eles ali era José de Anchieta, que ele era simbolicamente respeitado ali pelos indígenas. Vamos explorar agora algumas características do romantismo brasileiro e da primeira geração do romantismo. Tivemos o individualismo e o subjetivismo. Os autores expressam suas emoções e experiências pessoais, refletindo a subjetividade e a busca pelo eu lírico. Também temos o naturalismo ou a idealização da natureza. Nela, a natureza é um refúgio e um espelho de sentimentos, exaltando a beleza das paisagens brasileiras. Também temos a exaltação do amor. O amor é uma temática central no romantismo, frequentemente idealizado e trágico, refletindo paixões intensas. Uma das mais importantes características é o nacionalismo e a identidade nacional. Nele, nós tivemos que o romantismo é profundamente nacionalista, buscando construir uma literatura que dialogue com a identidade brasileira. Também temos outra característica importantíssima, que é o indianismo, uma subcorrente importante que valoriza o índio como símbolo da identidade nacional. Gonçalves Dias, um dos principais autores do romantismo, em sua obra chamada Ijuca Pirama, retrata o índio como um herói ligado à natureza, o bom selvagem. Também temos outras características que são as temáticas sociais. Os românticos também abordaram questões sociais como a escravidão e a desigualdade, refletindo as realidades do seu tempo. Essas foram as características. Bom, estou aqui de volta, amigos. O Neiva sumiu, acho que ele deu uma viajada no tempo por aí para ver os indígenas. Bom, mas a gente vai falar sobre os dois principais poetas literários românticos. Um deles foi Gonçalves Dias, que durou de 1823 até 1864, considerado como um grande poeta nacionalista. E na sua canção do exílio, sua obra, no caso, Canção do Exílio, ele expressa o amor pela terra, ou seja, toda aquela declaração e aquele romance todo ali pela terra, né, começa a exaltar os elementos total aqui do nosso território. E também tem a sua outra obra, que o Neiva tinha acabado de falar, que é Ijuca Pirama, cujo ele passa a identificar o indígena como o herói da nossa nacionalidade, ou seja, símbolo de identidade nacional. Também tivemos um outro escritor romântico que foi muito importante,
um poeta romântico, que foi Gonçalves de Magalhães, quer dizer, que durou de 1811 até 1882, foi um dos principais representantes do indianismo. Escreveu A Confederação dos Tamoios, cujo retrata a guerra entre indígenas e os portugueses, ou melhor, os colonizadores, né, no caso, que trouxeram pessoas de diferentes territórios, vamos supor, da África, enfim, foram escravos. E, bom, na sua obra Suspiros Poéticos e Saudades também, que foi uma obra muito importante, retrata o amor, a saudade e a natureza, ou seja, os amigos total aqui do nosso território. Mas não foi só esses os principais temas românticos aqui do nosso país, mas também como teve o romantismo condoreiro, foi marcado pela liberdade, também conhecido como o período Hugoan, justamente por ter sido escrito por Victor Hugo, tinha como ave simbólica o urubu, até mesmo o conto, que representava a liberdade ali dos escravos. Também tivemos o romantismo urbano, cujo os autores começavam a criticar a sociedade do Rio de Janeiro do século XIX, e dentre outros textos românticos, por aí que tivemos, foram diversos. E outra coisa que vale relembrar também é que todo esse movimento entre escravos indígenas foram muito importantes no nosso país, muito importantes mesmo, porque foi através dos indígenas e seu reconhecimento ali pelo território que surgiu a grande miscigenação. Por isso que hoje, em todo lugar que você vai, você vê pessoas que têm origem e identidade indígena, europeus e algumas vezes negros, ou dizendo africanos. Neste momento, vamos explorar o indianismo e o nacionalismo na primeira geração do romantismo brasileiro. O indianismo celebra o índio como o bom selvagem, um símbolo de pureza e conexão com a natureza, idealizado por autores como Gonçalves Dias. Essa figura do índio como herói nacional representa a autenticidade e a luta pela liberdade, contrastando com a sociedade europeia. O nacionalismo, por sua vez, busca construir uma identidade única para o Brasil, celebrando sua diversidade e tradições. O indianismo alimenta o nacionalismo ao idealizar o índio como um símbolo de resistência e de raízes brasileiras. Esses conceitos moldaram a literatura brasileira, gerando obras que exploravam a identidade nacional e o valor da cultura indígena. Vamos valorizar essas ideias, entendendo como o indianismo e o conceito de herói nacional ajudaram a formar a identidade cultural do Brasil. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham aprendido e curtido bastante o conteúdo abordado na nossa videoaula. E caso você precise dar aquela estudada para sua prova do PAS, a gente vai deixar o material organizado aqui no link da descrição, vai estar fixado lá. Caso você quiser dar uma passada lá para estudar, nós te esperamos lá. Terá bastantes informações e uma troca de ideias lá também, as questões da prova, lógico. Terá bastantes questões envolvidas com a prova do PAS, para que no final do ano você possa tirar aquela excelente nota e possamos ver em próximas faculdades, independente de qual região você vai fazer. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima. Tamo junto!